Bom, tivemos uma notícia, não foi muito surpreendente nessa semana com relação aos primeiros voos das missões Artemis. Então, já tivemos o adiamento da Artemis 1. A Artemis 1 foi para 2022, no começo do ano ainda, mas 2022. A Artemis 2, que é a primeira missão tripulada das missões Artemis, que vai dar uma volta na Lua, já foi adiada para 2024, certo? E, consequentemente, a Artemis 3 também rodou. A Artemis 3, que é a missão que vai efetivamente pousar na Lua, vai levar os astronautas que vão pousar na Lua, vai para 2025. Quais são as implicações disso? Por que isso aconteceu? É o seguinte, tivemos alguns fatores que contribuíram para isso. Problemas no HLS, o HLS que é o sistema de pouso lunar, que é a história que o Starship foi contratado, o Jeff Bezos não curtiu a ideia, entrou na justiça, entrou com recurso e tudo mais, atrapalhou. Isso tudo empurrou o cronograma para frente e dificultou a vida da NASA para caramba. Outra coisa que está complicada, trajes lunares. Os trajes não estão prontos. E o GAO, que é um órgão de fiscalização ali da NASA, do governo americano como um todo, já falou que não vai sair antes de 2025. Isso aqui pode piorar ainda. Tá? Tem umas outras questões de custos um pouco, mas não muito. A Orion já subiu de custo de novo. Ela passou para uma expectativa de 9,7 bilhões de dólares até a missão Artemis 3, tá bom? Ou seja, a Orion, que continua sendo um projeto... Não é um projeto ruim, não posso falar que é um projeto ruim, mas é um projeto defasado, é diferente de ser ruim. Tá? Então, ela vai gastar ainda mais do que ela já gasta hoje. Como eles alegaram que os custos estavam, vamos dizer assim, mal dimensionados, tá certo? Isso aqui é um problema de contratos Cost Plus. O que é o projeto Cost Plus? É um contrato Post Plus. Cost Plus. Eles fazem uma série de demandas e o preço do projeto pode sendo corrigido ao longo do tempo, de acordo com as demandas que forem aparecendo, as coisas que forem aparecendo. E isso aí custou uma fortuna. Custou uma fortuna, porque é óbvio que o contratante vai sempre empurrar para frente e não tem pressão nenhuma para ele terminar. Inclusive, os contratantes que fazem o SLS já levaram tanta. Tem umas pilantragens complicadas nisso aqui. Na construção do SLS teve bônus, isso está em documento do governo americano, tá? do GAO também. Que eles descobriram que os contratantes estavam recebendo bônus por bom desempenho no contrato do SLS, sendo que o SLS está extremamente atrasado. E esses bônus, eles são bônus na casa dos 200, 300 milhões de dólares. Então, a coisa é muito complicada. Então, junto a isso, a NASA fez umas críticas, assim, vamos dizer assim, não contundentes, mas indiretas à SpaceX, porque eles estão afirmando categoricamente que é o SLS que vai retornar o ser humano para a Lua e não o Starship, tá bom? Por que isso? Isso aqui é um jogo político, tá bom? O administrador da NASA hoje, o senador administrador Bill Nelson, que ele quer que seja chamado assim, ele não tem o maior dos afagos com os programas espaciais privados, as empresas privadas. Ele é um burocrata, acabou voando no espaço numa época que eles precisavam chamar atenção para isso. Ele é um cara, na minha opinião, que está muito fora do andamento das coisas que acontecem. O Jim Bridenstine, que é o seu antecessor, era muito melhor que ele, mas muito melhor mesmo. Na minha opinião, um dos melhores administradores que a NASA já teve. E ele tem um outro cara que ele colocou ali, um testa de ferro chamado Jim Free. E esse Jim Free, ele é bem contra ali os programas espaciais. E moveram a Kathy Landers, que era uma das diretoras da parte de desenvolvimento. Colocaram ela para fazer operacional e botaram o Jim Free no lugar dela. Eles falaram que foi só um remanejamento, mas não. A Kathy Landers tem muito mais trânsito com as empresas do que vamos dizer assim, a administração atual gostaria. Não significa que é coisa errada, mas no sentido que essa história toda com essas empresas tradicionais dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, reelege muita gente, porque leva dinheiro para os Estados americanos. Então, consequentemente, o Congresso vai sempre fazer um lobby agressivo
para esse tipo de projeto sem pé nem cabeça, como o SLS e a Orion, continuarem ali acontecendo. Não importa se Starship custar R$1 para o lançamento, vai ter alguém que vai falar que precisa fazer aquilo. Então, esses adiamentos que aconteceram são benéficos para os contratantes do SLS e da Orion. Para a SpaceX, a SpaceX não tem culpa nenhuma disso, do atraso. Ela fez a parte dela, a NASA escolheu. A Blue Origin também estava no direito dela de recorrer, entrar na justiça. Mas eu acho que seria bom se eles conseguissem fazer as coisas acontecerem. E tem que ver qual é o interesse real da administração atual da NASA em fazer essas missões Artemis acontecerem para valer. Porque se os Estados Unidos pisarem na bola, quem vai pisar na Lua, né, para fazer esse jogo de palavras, vai ser a China. E a China, eu já expliquei isso algumas vezes, que a dificuldade da China de dobrar o orçamento espacial não é a mesma dificuldade que os Estados Unidos têm para aumentar 10% o orçamento. Eles chegam lá, discutem com o partido, discutem com 2, 3 pessoas ali, eles pegam quem precisar pegar para fazer o projeto, para trabalhar aqui assim, assim, assado. Eles são um povo extremamente unidos em projetos nacionais, dinheiro ali não é um problema para isso, e eles desenvolvem tecnologia a rodo. Então, os Estados Unidos, na minha opinião, está jogando a Lua no colo da China e da Rússia, consequentemente, por questões burocráticas que não enxergam a melhor visão para o país a longo prazo. Então, essa aqui é a minha opinião, é uma opinião, eu sei que é um pouco forte em algumas coisas, em alguns pontos, mas eu acho que os Estados Unidos está perdendo a essência do que é os lançamentos espaciais do ponto de vista governamental. Hoje o governo tem que ser um regente, né? E não um violinista. E eu acredito que as coisas estavam indo bem e hoje elas estão um pouco estranhas, ainda mais que vai demorar para ter efeitos reais, mas só de parar, dar uma estancada no que estava acontecendo, pode atrapalhar muito os planos dos Estados Unidos como um todo e beneficiar os seus adversários geopolíticos, certo?